essa questão do Gustavo Mosquito, que pediu rescisão contratual no Corinthians, tá? Informação do Pedro Ramiro, eu confirmei, realmente existe isso, tá? O Gustavo Mosquito pediu a rescisão alegando 2 meses aí de salários atrasados e está, né, deixando o Corinthians por meio jurídico, né, através da justiça, para jogar em algum outro clube e ficar livre no mercado, tá? Informação que eu colhi é que o Corinthians avisou o Mosquito, pagou os atrasados no início do ano, que tinha, né, da época do Duílio, né, as heranças, né, de Duílio Monteiro Alves, e avisou que ia ficar 2 meses sem pagar os atletas. Todos os atletas foram avisados, mas há uma chateação muito grande com o Gustavo Mosquito, porque ele foi o único, ou por enquanto o primeiro, né, jogador a acionar a justiça para querer sair do clube pelas portas do fundo. Lembrando que o Botafogo sempre teve interesse no Mosquito, enfim, alguns outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, e ele certamente está em tratativas com outro clube e está querendo deixar o Corinthians pelas portas do fundo, tá? Existe uma preocupação no Corinthians que outros jogadores tomem o mesmo caminho, já que o Mosquito tomou essa decisão e tem as suas influências e seus amigos no grupo, tá? Então existe essa preocupação e eu sempre alertei vocês sobre demandada, sempre contei aquela história do Santos, que o Edu Dracena saiu, o Arouca saiu, o Aranha saiu, o Mena saiu, inclusive jogadores que foram campeões da Libertadores pelo Santos, que eram considerados ídolos do clube, tá? Então eu tô avisando, porque não dá para confiar em jogador de futebol que tá com salário atrasado, velho, entendeu? Eu não vou tomar partido nenhum, é uma brecha que ele encontrou, tá com salário atrasado, enfim, tá querendo ir embora, e existe a preocupação que outros atletas venham tomar o mesmo rumo, o mesmo caminho. A gente sabe que não existe uma harmonia muito grande entre todos os jogadores do elenco, com a diretoria, com a cúpula corintiana. Tive o Carlos Miguel, enfim, fazendo uso daquela cláusula, e agora o Mosquito também, né, se apoiando aí nesses atrasos para deixar o clube, e agora outros atletas podem fazer isso também, tá? Ranieri tem uma sondagem da Arábia, o Wesley também tem as suas sondagens do futebol europeu. É bom o Corinthians ficar esperto, porque na janela, jogadores que têm proposta não podem ter essa carta na manga aí para deixar o clube, mas há uma chateação sim com o Mosquito, é verdade isso, e agora vamos acompanhar. Esperamos que nem o Mosquito saia, e muito menos outros jogadores, mas é um risco que o Corinthians corre agora no mercado. Deixa o like, o Mosquito que não esperou nem chegar a grana, né? Os 150 milhões que estão chegando no clube para colocar a casa em dia. Acho que eu vou direto agora falando de técnico até o fim, porque Jorge Sampaoli passou a ser avaliado no Corinthians, tá? Não é o preferido da cúpula corintiana, mas o nome dele esteve na pauta dos treinadores que foram consultados e cogitados, tá? Nas últimas horas e nos últimos dias. É um nome que eu gosto muito, né? Fiz uma campanha aí, gravando vídeo, dizendo que é o meu nome preferido, e coloquei ali os meus argumentos, dizendo que com um grupo que não tem estrelas ele vai muito bem. É um treinador que vê o cara no DM lá, ele põe o cara para treinar se ele achar que o cara está recuperado, enfim, cobra bastante. Jogadores, o Santos com Sacha, com Jean Mota, com Pituca, Alisson, jogadores até de nível duvidoso, né, qualidade técnica duvidosa, exerceram um bom futebol com ele. É um nome que tá sendo cogitado, né, foi avaliado, mas enfim, ficou atrás de Carille e de Ramon Dias, tá? O preferido do Corinthians ainda é o Carille, mas o Corinthians pediu que o Carille pagasse a sua multa lá no Santos e saísse, né? O Corinthians pediu que o Fábio Carille resolvesse a sua situação na Vila Belmiro. É uma multa de 2.400.000 reais, e que ele resolvesse, depois o Corinthians ia compensar isso em salários e luvas. O Corinthians ia dar um contrato maior para ele, de 2 anos, e o Carille ia ganhar um salário maior para compensar essa multa que ele pagou. Quer dizer, o Corinthians queria parcelar a multa do Carille com o Santos direto com o Carille. O Carille pagava o Santos, se virava, conseguia a liberação, e o Corinthians pagava um salário maior para ele, com salário e luvas maior para ele, mensalmente, em 2 anos, e o Carille ganharia mais no Corinthians do que no Santos, inclusive pagando a sua multa, mas isso a longo prazo. Então foi uma proposta que
não agradou muito, né, o técnico Fábio Carille, porque ele não consegue a liberação. O Santos, a gente tem que entender o seguinte, eu tenho experiência nisso, porque cobri o Santos. Marcelo Teixeira não libera ninguém de graça para o Corinthians, porque o Santista ele tem o Corinthians como seu maior rival. A rivalidade é muito grande na Baixada. Quem é de fora parece que não entende isso. Eu falei do Soteldo, né? Havia consultado e disse que o Santos não ia liberar o Soteldo, aquela conversa que ia liberar, porque o jogador estava dando problema, ele preferiu negociar o jogador com o Grêmio. Então, com o Corinthians, não tem moleza em relação ao Santos. Então, esquece que para contratar o Carille tem que ter o pagamento da multa rescisória. Mas o curioso é que o Corinthians fez uma proposta para o Ramon Dias, o Ramon Dias aceitou a proposta, eu já trouxe isso para vocês hoje com exclusividade, só que o Corinthians não responde mais o Ramon Dias, tá? Nos bastidores, o Corinthians diz que tem alguns detalhes ainda para acertar com o Ramon Dias. Mas há uma desconfiança de que o Corinthians esteja, uma desconfiança da parte do Ramon Dias e dos seus representantes, que o Corinthians ainda esteja esperando a situação do Fábio Carille se resolver, para ver se o Fábio Carille vai querer mesmo ou não pagar essa multa, ou o Corinthians mesmo conseguir essa grana e pagar essa multa com o Santos, tá? O Santos alega que o Carille não foi procurado, que o Carille está focado lá na Vila Belmiro, inclusive por jogo contra o Ceará, que está empolgado que vai viajar, e o Santos não quer se desfazer do Carille, porque o Santos entende que vai ter dificuldades em encontrar um técnico do mesmo nível para a sequência, porque o Santos recebeu muitas negativas de treinadores, os treinadores não querem disputar a Série B, e o Santos tem essa dificuldade, então não quer perder o Carille, só se pagar a multa rescisória. Então o Ramon Dias está aguardando um retorno do Corinthians agora, ele aceitou a proposta para ganhar menos do que ganhava no Vasco, só que o Corinthians não entrou mais em contato com ele. Eu acredito, né, discernindo com as fontes ali, e também é o pensamento dos representantes do Ramon Dias, que o Corinthians está focado em alguma outra situação pelo fato de não ter respondido ainda o Ramon Dias após ele ter aceito a proposta do Corinthians, né, até para ganhar menos do que ganhava no Vasco, entendendo ali que o Corinthians é um grande clube, enfim, a vitrine que ele vai ter, né, nesse momento da carreira. Gente, não dá para cravar nada ainda, tá? O Ramon Dias aceitou a proposta, mas o Corinthians sumiu em relação ao Ramon Dias e talvez seja o Carille, alguma outra situação que o Corinthians está tentando ver antes de responder o Ramon Dias, né? Por exemplo, se nada der certo, temos o Ramon aqui de garantia. Eu acredito que seja isso que está acontecendo. Claro, né? Falando isso cercado de informações por trás, tá bom?